ao meu professor orientador, Dr. Alexandre Pimentel, à professora Paloma e ao professor Alexandre. Como vocês sabem, eu sou Marília Mendonça e vou apresentar para vocês sobre o tema adoção e o tempo processual. Bom, os motivos que me levaram a escrever sobre esse tema foi um trabalho que eu realizo, um trabalho voluntário que eu faço há 4 anos em uma instituição de acolhimento que acolhe crianças de 0 a 3 anos que estão aguardando ou pela sua reintegração familiar ou por adoção. Em 2016, eu fiz um estágio na 4ª Promotoria da Infância e Juventude, no Ministério Público de Pernambuco, onde eu acompanhei todos os processos relacionados a crianças e adolescentes, inclusive os de adoção. Então, como o tema despertou muito meu interesse, desde 2017 até hoje, eu participo das reuniões do GAAP, que é o Grupo de Apoio à Adoção do Paulista. Esse grupo é uma organização que presta assistência às famílias que estão no processo de adoção. Sendo que nessas reuniões eu escuto muito, eu escutei e ainda escuto até hoje, depoimentos das famílias, reclamando da angústia de esperar o tempo da chegada do seu filho. Essas famílias, elas falam que o processo demora muito, enfim, é muito angustiante. E foi a partir dessa angústia que eu escolhi pesquisar sobre a duração do tempo do processo de adoção. O objetivo do trabalho foi pesquisar sobre os principais pontos que elevam o tempo desse processo. Desde da habilitação do pretendente no CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção, até a chegada do filho no seio familiar. Esse trabalho ele trata de uma pesquisa bibliográfica qualitativa que foi, assim, ela foi pesquisada, eu fiz essa pesquisa em vários livros, revistas, dissertações, monografias, utilizando 2 bancos de dados, que foi o Google Acadêmico e o CAPES. Então, para fundamentar esse trabalho, eu utilizei algumas leis. Entre elas, a Lei 12.010, de 2009, levando em consideração algumas alterações que foram feitas no ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Também, essa lei também é mais conhecida como a Lei Nacional de Adoção. Também foi utilizada a Lei 13.509, de 2017. E além dessas leis, o provimento de número 36 do CNJ, que esse provimento ele orienta aos corregedores a fiscalizar de forma constante os processos de adoção e de destituição do poder familiar, dando assim maior celeridade ao processo. Então, como eu havia falado que o objetivo da pesquisa era encontrar os principais pontos que elevam o tempo desse processo, eles foram encontrados e foram divididos em 3 eixos. O primeiro é provocado pelo pretendente, o segundo pela legislação e o terceiro pelo judiciário. Então, com relação ao pretendente, de acordo com as pesquisas, 65% dos pretendentes eles não aceitam adotar crianças e adolescentes ou com alguma doença ou com algum tipo de deficiência. E, claro, isso contribui sim para a demora desse processo. Outro fato também encontrado, ainda com relação ao pretendente, é com relação à adoção de grupo de irmãos. Porque, assim, segundo o ECA, os grupos de irmãos eles devem ser adotados de forma conjunta. Sendo que essa adoção conjunta, ela não interessa a mais da metade dos pretendentes. Por quê? Por vários motivos. Entre eles, o fator econômico. Agora, com relação às leis, aos entraves encontrados na legislação, foi encontrado aí um choque de leis entre o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, a LBI, que é a Lei Brasileira
das Pessoas com Deficiência e o Código Civil. Porque assim, para um pretendente ele ser habilitado no CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção, precisam ser cumpridos vários requisitos, entre eles um atestado de sanidade física e mental. Sendo que o Código Civil, ele fala que uma pessoa com deficiência mental, ela pode contrair matrimônio, adotar, gerar filhos e, inclusive, adotá-los. Então, aí gerou um choque de leis, porque como é que o Estatuto da Criança e Adolescente exige para a habilitação do pretendente um atestado de sanidade mental e o Código Civil fala que pessoas com deficiência mental podem sim adotar. Então, gerou um choque de leis. Também foi encontrado um outro fato com relação ao estágio de convivência, ao tempo do estágio de convivência. Porque assim, o tempo que é estipulado para o estágio de convivência de um pretendente que é residente fora do Brasil, ele é menor do que o tempo estipulado para um pretendente que reside no Brasil. De acordo com as pesquisas, o tempo estipulado para o estágio de convivência para um pretendente que reside fora do Brasil é, em média, no mínimo de 30 dias e no máximo 45 dias. E para um pretendente que reside no Brasil, o tempo é de 90 dias, de acordo com as pesquisas. Então, só para explicar, como o estágio de convivência ele é um tempo que é dado para a criança se adaptar ao pretendente e para o pretendente se adaptar à criança, eu acredito que estágio, como é um tempo de adaptação, deve ser para todos, assim, igual para todos. Não importa se o pretendente que reside fora do Brasil, ele tem que se deslocar, enfim, não, tem que ser igual para todos. Foram encontrados também alguns entraves provocados pelo judiciário, com relação à conclusão do processo de adoção. Porque assim, o ECA, ele estipulou um prazo para a conclusão desse processo, que é de 120 dias. Sendo que as varas de infância e juventude, elas não se preocupam em cumprir com esse prazo estipulado pelo ECA. Porque assim, de acordo com as pesquisas, na região Nordeste, em média, o prazo a ser concluído é de 400 dias, ou seja, um pouquinho mais de um ano. E na região Sul e Sudeste, o prazo a ser concluído é superior a 4 anos. Então, além dessas varas, elas variam por região, cada um dá o seu tempo, elas não se preocupam em cumprir com esse prazo que é estipulado pelo ECA. Então, já indo para as considerações finais, com relação à adoção de grupo de irmãos, é importante que os grupos de apoio à adoção formem convênios com as varas de infância e juventude para ajustar os perfis dos pretendentes. Como, por exemplo, uma família ela quer adotar uma criança de 3 anos, outra quer adotar uma de 11. Sendo que essa criança de 3, as crianças, a de 3 e a de 11, elas são formadas em grupo de irmãos. Então, é aí onde os grupos de apoio eles devem entrar para ajudar as varas de infância a ajustar esses perfis. Aí ficaria assim: a família que quer adotar a criança de 3 adotaria, e a que quer adotar de 12 também, ou seja, os irmãos seriam adotados de formas separadas, sendo que essas famílias teriam que ter o compromisso de fazer com que esses irmãos ficassem mantendo contato, sabe, para não perder aquele vínculo. Já com relação ao choque de leis que foi encontrado, eu acho que essa questão aí já deveria ter sido resolvida. Por quê? Como o Código Civil, ele afirma que pessoas com deficiência mental podem adotar, eu acho que não deveria mais haver essa exigência do atestado. Com relação ao tempo de estágio de convivência, que deveria ser ajustado aí, deveria ser igual para todos, tanto para quem reside no Brasil, tanto para quem está fora do Brasil, e que seja cumprido o prazo estipulado pelo ECA, da conclusão do processo, e que também seja cumprido o provimento de número 36, aquele que eu falei no início, que é do CNJ, para que esses processos de adoção e de descrição familiar
Sejam